E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos mais corajosos e com certeza mais polêmicos da história da psicanálise, Confusão de Línguas. A gente vai desvendar juntos a teoria revolucionária de Sandor Ferenczi sobre como o trauma realmente acontece e as marcas profundas que ele deixa na gente. Este conteúdo é uma produção da Estante do Inconsciente, o seu espaço de introdução e instrumentalização aos grandes textos da psicanálise. Bom, para a gente entender bem o pensamento do Ferenczi, a gente vai seguir um roteiro aqui em 5 passos, ok? Primeiro, o conceito-chave, a confusão de línguas. Depois, a gente entra no choque entre ternura e paixão. Em seguida, vamos ver como o trauma se instala de fato. O quarto ponto, que é pesadíssimo, é a identificação com o agressor. E por fim, a gente vai olhar para cicatrizes, para a personalidade fragmentada. Então vamos lá. Vamos começar pelo coração do problema. O que o Ferenczi fez foi jogar luz numa questão que era, super dolorosa e que muita gente na época preferia simplesmente ignorar. Uma questão que mudou para sempre o jeito da psicanálise enxergar o trauma. A gente está falando desse texto aqui, de 1932. Pensa só no contexto. Numa época em que a teoria psicoanalítica estava muito focada na fantasia infantil, o Ferenczi teve a coragem de apontar o dedo para a realidade brutal do abuso. Ele colocou a responsabilidade onde ela de fato pertencia, no mundo dos adultos. Isso foi, um verdadeiro terremoto na teoria psicanalítica. E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo. A confusão de línguas não tem a ver com idiomas, claro. Tem a ver com a colisão, a batida de frente entre dois universos psíquicos. De um lado está a criança, que busca e fala a língua da ternura, sabe? Afeto, cuidado, brincadeira. Do outro, um adulto que de forma doentia responde com a língua da paixão, um desejo sexualizado cheio de culpa. A criança, ela simplesmente não tem as ferramentas, o repertório para decodificar o que está acontecendo. Então, bora aprofundar um pouco mais essa treta entre ternura e paixão. Entender a diferença radical entre essas duas linguagens, esses dois mundos que não deveriam se misturar, é tipo a chave mestra para a gente sacar todo o raciocínio dele sobre o trauma. Pensa assim, a linguagem da ternura é o mundo da criança. É baseada em jogo, em cuidado, num amor desinteressado, lúdico. Já a linguagem da paixão é a do adulto, marcada pela intensidade, pelo desejo sexual e, fundamentalmente, por um sentimento de culpa. São mundos que nunca deveriam se cruzar de uma forma violenta. E olha, o próprio Ferenczi bota um ponto final nessa discussão. Nas palavras dele, a consequência só pode ser essa confusão de línguas a que fiz alusão no título desta conferência. Quer dizer, para ele não tem para onde correr. Esse desencontro trágico leva inevitavelmente a essa confusão. É uma conclusão desoladora. Ok, mas aí a gente se pergunta, né? Como é que essa confusão toda vira um trauma, devastador? O que acontece exatamente na psique da criança naquele momento da ruptura? E aqui a gente vê a genialidade, a sofisticação da análise do Ferenczi. Ele mostra que o trauma não é só o ato abusivo. O que torna tudo verdadeiramente insuportável é o que vem depois, a negação e a hipocrisia do adulto. Quando o agressor age como se nada tivesse acontecido, ele invalida a percepção da criança, forçando ela a duvidar da própria realidade. Imagina o caos que isso gera. Escuta o que a criança diz, a realidade do sofrimento dela. Não, eu não quero, está me machucando, deixe-me. Esse grito é a verdade pura, e ele é completamente silenciado, negado. É esse ato de anular a percepção da criança que está no centro do terror. E agora a gente chega talvez no ponto mais pesado e mais importante da teoria do Ferenczi. Diante de uma situação insuportável, a criança precisa, de alguma forma, criar um mecanismo psíquico para sobreviver. E esse mecanismo é terrível. A pergunta é, como é que uma psique tão frágil, ainda em formação, consegue lidar com algo que ameaça destruir tudo? Como é que ela consegue continuar existindo? A resposta que o Ferenczi dá para isso é, é de arrepiar, é genial e assustadora na mesma medida. Ele descreve isso em etapas, quase como um roteiro de sobrevivência psíquica. Olha só. Primeiro, vem um medo que paralisa, um medo de ser aniquilada. Para sobreviver, ela se submete de um jeito automático, quase robótico, e começa a tentar adivinhar o que o agressor quer para tentar acalmá-lo. E aí vem o golpe final, o mais devastador de todos. A criança engole o agressor. Ela internaliza aquela figura violenta e, junto com ela, traz para dentro de si a culpa que era do adulto. O próprio Ferenczi escreve essa lógica de um jeito muito forte. Ele diz que, ao se identificar com o agressor, por introjeção,
Ele desaparece enquanto realidade exterior e torna-se intrapsíquico. Traduzindo, o monstro que estava do lado de fora agora mora dentro da cabeça dela. É uma estratégia de sobrevivência, sim, mas o preço é altíssimo. Certo? E depois? Quais são as consequências disso a longo prazo? O que acontece com uma personalidade que se forma em cima de uma base tão destruída? Ferenczi dá um nome para esse estado: astenia psíquica. Astenia significa fraqueza. Então é literalmente uma fraqueza da psique. É uma fragilidade tão grande que leva à fragmentação, à quebra da personalidade. O ego se divide porque ele não dá conta de segurar a experiência traumática. É como se a personalidade se quebrasse em pedaços para conseguir aguentar a dor. E as consequências disso são brutais e marcam a vida toda. A gente tem a clivagem da personalidade, esse mundo interno dividido, uma desconfiança profunda nos próprios sentidos, afinal disseram para a criança que o que ela sentiu não era real, a perda da espontaneidade, porque ela vira uma especialista em adivinhar o que os outros querem. Ferenczi chega a criar um termo impactante para isso, o terrorismo do sofrimento. E, o que é mais trágico, uma tendência a repetir esse padrão de trauma pela vida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje na clínica, né? Uma personalidade que foi quebrada de forma tão violenta, ela pode se reintegrar? Será que é possível, através de um processo de análise, juntar os cacos e reconstruir o que foi quebrado? A obra do Ferenczi não aponta só o problema, ela também planta a sementinha da esperança de que sim, existe um caminho terapêutico. Gostou dessa síntese? Se você quer mergulhar na obra original, o link para a compra do livro está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Comprando pelo nosso link, você ajuda a Estante do Inconsciente a crescer e a produzir conteúdos cada vez melhores para a sua formação. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus colegas de estudo.